alquimia, misticismo, orfismo, religiões de mistérios herméticos, eleusianos e esoterismo. 1788 foi organizada por Cagliostro nos graus, Michel Badarride, grão-mestre de Nápoles, Itália, o Duque de Leicester, Giuseppe Garibaldi, 1888. Então aqui tem alguns estudiosos da maçonaria e livros, literatura maçônica e não maçônica. Já falei aqui a Bíblia Apologética, né, do ICP, do Instituto Cristão, que fala sobre maçonaria, é a visão da igreja sobre a maçonaria. Albert Pike, que foi um juiz maçom. Joaquim Gervásio de Figueiredo, dicionário da franco-maçonaria. Risado de Caminos, breviário maçônico de 1997. Wilson Henry Coyle, Cal H. Claude, C.W. Leadbetter, acho que é assim que se fala o nome, né? Pequena História da Franco-Maçonaria. Boaventura Kloppenburg, que é um bispo católico. Maçonaria no Brasil, editora Vozes. Aslan Nicola, Estudos Maçônicos. Mark Raven, Ritual da Franco-Maçonaria Egípcia, 1973, editora Pensamento. Príncipe Asclépios, de Esparta, o Rito Maçônico Templário, editora Madras, 1998. Zilmar de Paula Barros, Maçonaria Mística, editora Madras, a Maçonaria e o Livro Sagrado, 1996. Então, a maçonaria, alguns falam que não é uma religião, é uma agremiação, uma guilda, uma loja com rituais religiosos, práticas religiosas, que vai de alguns graus, né? Tem a escocesa, tem a maçonaria feminina, as filhas de Jó, a ordem de Molay, que foi um franco-maçom dos templários, um grão-mestre, né? O Grande Oriente da Espanha, o Grande Oriente da França, o Grande Oriente do Brasil, o Grande Oriente de Portugal, os príncipes maçônicos. Basicamente seria o neófito, aquele que é introduzido na maçonaria, iniciado na maçonaria e nos ritos maçônicos, segundo a literatura maçônica e alguns historiadores de religião. Eu pesquisei, venho pesquisando a maçonaria há mais de 20 anos, 30 anos. As lojas maçônicas, enfim. Bom, os passes, né, os rituais, com os ideais de progresso, de igualdade, fraternidade, né, igualdade, fraternidade, liberdade, né? Igualité, fraternité e liberté, da Revolução Francesa, né? Os iluministas, alguns gnósticos, alguns franco-maçons da maçonaria especulativa e filosófica, algumas autoridades militares, políticas, religiosas do Brasil, de Portugal, da Europa, da maçonaria, enfim, evitando falar de nomes, né? O nome principal seria Irã Abif, Habib Irã, que foi arquiteto e engenheiro-chefe do Templo de Salomão, rei Salomão, chamado de Irã Abif, ou Habib Irã, lá de Tiro, de Sidom. Não era egípcio e não era
Alguns falam que ele seria egípcio e não era judeu nem hebreu, né? Habib Iran ou Iran Abif, que foi engenheiro-chefe e arquiteto das lá de Moisés, do tempo de Moisés. Enfim, mas falando um pouco sobre maçonaria, eu digo a vocês que eles se defendem que tem um corporativismo dentro da maçonaria, sociedades de fraternidade, de irmandade, é chamado de irmão, ok? Promovendo o autoconhecimento filosófico e até religioso em lojas ou guildas, maçons livres, o rito escocês de York, antigo e aceito, em graus de hierarquias, tendo o aprendiz ou neófito, companheiro e mestre e grão-mestre. Os ritos iniciáticos e os graus da maçonaria. Aprendiz, que é 0, né? Neófito, companheiro e neófito. Aí ali, livros de religião, como a Bíblia, como a Torá, né? Como os livros de Allan Kardec, o livro dos médiuns, os livros dos espíritos, o Rig Veda do budismo e hinduísmo, os Upanishads, a Torá, ok? A Tanakh judaica, hebraica, e outros livros de o Kaibalion, os livros da Kabbalah, o Kabbalah, o Zofar, ramo do esoterismo judaico, Kishuf, Zofar e Kabbalah, o Kabbalah, e seus ramos e as suas ramificações. E a maçonaria tem vários títulos, vários graus, várias comendas e graus iniciáticos até o último grau, que é o Supremo Concílio Grão-Mestre, ok? O mestre da maçonaria, ok? Então está aí a minha introdução, para quem perguntou, do meu conhecimento e entendimento dentro da maçonaria, a definição do que é maçonaria e o que se propõe dentro da maçonaria. E um maçom, ok? Maçom significa em francês pedreiro, no caso pedreiro livre. Curtam o nosso canal, Fabrício Barreto Gonçalves, de teologia, filosofia, religião, ciência da religião, apologética, antropologia filosófica, antropologia bíblica, ok? E ciência da religião. Meu contato meu e-mail é fabricio.barreto170@gmail.com. Tudo em minúsculo, tudo em letra